Isto. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículos 36 e 37. Lucas 10, 36 e 37, que diz assim: Então Jesus perguntou: Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez. Deus, que bom, Deus, ser recebido na tua presença. Nós, pecadores como somos, ó Pai, miseráveis, sermos recebidos na tua presença por graça, por misericórdia e pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo. Porque somos dignos, ó Pai, de ódio, somos dignos de ira, somos dignos de punição eterna, somos dignos do inferno, mas o Senhor, por amor a nós e pela dignidade do teu Filho, pelo sacrifício dele por nós, o Senhor nos recebe, e o Senhor não apenas nos recebe na tua presença, como também nos abençoa, nos alimenta com a tua palavra, nos molda, segundo a ação do teu Santo Espírito. Então, Pai eterno, continue falando conosco e nessa noite, ó Pai, quando pretendemos concluir o estudo dessa parábola, Pai, que o Senhor venha continuar falando ao nosso coração e fazendo com que a verdade que o Senhor nos revela nesta parábola possa, de fato, ser aplicada, ó Pai, na nossa vida, de maneira que ela se torne a nossa própria vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós chegamos ao final do nosso estudo sobre a parábola do bom samaritano. Uma parábola que não tem como tema principal o amor ao próximo, apesar de quase que 90% das pregações nessa parábola trata do nosso dever de amar ao próximo, e de fato essa parábola trata sobre isso, mas esse não é o assunto principal e está longe de ser. É um assunto secundário que nos leva ao assunto principal. O assunto principal dessa parábola, como nós vimos até aqui, é a graça de Deus para salvar o pecador que não possui mérito algum para ser salvo. Então, não é uma parábola sobre amor ao próximo, mas é a parábola da graça de Deus para com o pecador. E então, recordando, essa parábola começa com uma conversa, ou na verdade com uma pergunta errada e mal intencionada feita por um doutor da lei. Ele pergunta: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar, conquistar a vida eterna? E quando o doutor da lei faz essa pergunta, ele já tem na cabeça dele a resposta que seria correta. E é por isso que ele quer testar Jesus, como o próprio texto diz. Na cabeça dele, a resposta correta seria: cumpra a lei, seja fiel à sua religião, se submeta às autoridades dos sacerdotes, dos rabinos, cumpra todos os preceitos e todos os seus deveres para com a sua religião. Então ele esperava que Jesus fizesse uma lista de regras e evocaria várias interpretações teológicas dos rabinos, da própria religião, dos doutores da lei, e isso daria chance para que esse intérprete da lei, então, expressasse também o seu conhecimento, e eles ficariam ali discutindo horas e mais horas sobre o que pode, o que não pode, né? Um debate que giraria em torno dos méritos humanos, capacidades humanas para se chegar à salvação. O quanto você deve fazer para merecer a salvação, que é o tema do debate que o doutor da lei está chamando Jesus, é um tema comum hoje, né? Em muitas igrejas que acreditam ou que pregam que precisam fazer alguma coisa para merecer a salvação. A ideia do Cristo mais alguma coisa, né? Jesus Cristo morreu na cruz
e para ser salvo por esse sacrifício, você precisa fazer isso, aquilo outro, ser fiel à sua igreja, obedecer ao seu pastor, cumprir todas as regras, não faça isso, não faça aquilo outro, né? E se você conseguir fazer isso direitinho e alcançar um patamar de espiritualidade que é satisfatório, então você vai alcançar a salvação. E Jesus, ao invés de confrontar aquele fariseu com a sua doutrina errada, Jesus faz uma pergunta sobre a interpretação dele da própria lei. Como você lê a lei? Ou como você entende ela? Como você a interpreta? Né? E aí o doutor da lei dá uma resposta que era comum naquela época: ama o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então diz para ele: olha, você respondeu bem, então já que você conhece a lei, é fácil você compreender o que eu vou te dizer. Vai lá e faz isso, e você vai viver. Então Jesus apertou aquele homem. Como assim? Então eu tenho que realmente fazer isso? Se você está dizendo que você tem que fazer isso. E então Jesus, o fariseu agora, para se justificar, parecer justo aos olhos das pessoas, ele faz uma segunda pergunta, novamente errada e novamente mal intencionada. E a pergunta é: quem é o meu próximo? Porque na visão de todo fariseu, eles limitavam o próximo, a quem eles deviam amar, a um grupo estrito de os seus parentes, os seus amigos e as pessoas do seu povo. Então, ele poderia dizer: eu amo essas pessoas, e se sentiria justificado, então, merecedor da eternidade. E quando ele faz essa pergunta, Jesus responde a pergunta agora com uma parábola, que nós já estudamos, uma parábola que é bem estruturada de maneira clara e definida em 3 partes. A primeira parte fala daqueles que são necessitados de alguém que lhe seja próximo, que era o judeu que caminhava de Jerusalém para Jericó e foi violado, brutalmente ferido por assaltantes. Né? A segunda parte, onde Jesus nos leva por uma viagem para dentro de nós mesmos, da nossa natureza caída, que demonstra que nós não somos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Porque nós vemos os assaltantes que falam da nossa tendência, ou da tendência da nossa natureza, de sempre buscar aquilo que nos satisfaz, ou no outro aquilo que nos satisfaz, e os religiosos que falam da nossa tendência de nos afastar de todos aqueles que são empecilhos para as nossas realizações, para a nossa vida. E então vem a terceira parte, né? A terceira parte é onde Jesus fala a respeito do padrão do amor ao próximo. Aquele tipo de amor que deveria ser o amor com que todos nós amamos o nosso próximo, né? A altura que nós deveríamos atingir. E nessa parte da parábola, Jesus fala de um viajante que vinha de Samaria, ou ele era de Samaria, melhor dizendo, e que era um povo historicamente inimigo dos judeus. Havia um litígio, uma aversão entre esses 2 povos que era secular. As pessoas já cresciam sendo ensinadas a odiar o outro povo, né? O judeu crescia ensinado a odiar os samaritanos, e os samaritanos cresciam sendo ensinados a odiar os judeus. Então, isso estava impregnado dentro deles, fazia parte da constituição, da natureza, da vida de quem eles são. Não é? Mas esse samaritano, apesar dessa questão muito séria que os distanciava, né? Que era de fato um verdadeiro abismo entre os dois, mesmo sem saber o que havia acontecido com aquele homem judeu ferido, o samaritano viu a necessidade daquele homem, viu aquilo que ele precisava, teve compaixão dele, deixou que o seu coração fosse tocado
pelo sofrimento daquele homem, a ponto dele sentir como se fosse dele a dor daquele homem, e depois cuidou do homem ferido. Ele enfaixou a sua ferida, cuidando da ferida com óleo, com vinho em abundância dele, colocou o homem sobre o seu próprio animal, dando se humilhando a ponto de fazer isso, levou o homem para a hospedaria, passou a noite ao lado dele, cuidando dele, pagou 2 meses de hospedagem e ainda deu um cheque em branco dizendo, olha, você pode gastar o que for necessário que eu vou pagar. Então, o que esse homem faz é fora do comum. Porque o samaritano, e isso é fundamental a gente entender, que o samaritano fez pelo judeu, seu inimigo, aquilo que o próprio samaritano faria para ele mesmo. Essa é a essência do que significa como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Tudo o que o samaritano fez pelo judeu, ele faria por si mesmo. Ele usaria aquela faixa para a sua ferida, ele usaria o vinho e o óleo para a sua ferida, ele iria para a hospedaria, pagaria 2 meses de hospedagem, se fosse preciso, e diria para o dono da hospedaria, olha, eu vou pagar o que for necessário gastar comigo. Ele faria por si mesmo isso. E a grande questão é que ele fez isso por alguém que era de um povo inimigo dele, alguém a quem ele nasceu e cresceu aprendendo a odiar. Dessa forma, o samaritano agiu na direção contrária do curso da natureza humana caída. Ele destruiu todas as estruturas da nossa natureza. Sabe? Ele aniquilou a força da nossa natureza que nos leva a agir em direção ao pecado. Ele agiu como aquele que não possui mais a sua natureza, e sim como alguém que possui uma outra natureza. Então, a ação desse samaritano fala muito com o nosso coração. E aí, então, chegamos ao ponto do nosso último estudo. Jesus conta toda essa história. É uma história hiperbólica, porque tudo que acontece ali é grande demais, é exagerado, para mostrar uma verdade. Porque exagerado no sentido de que não aconteceria cotidianamente uma cena daquela, mas todo tom de exagero é para revelar uma distância eterna que existe entre aquilo que nós devemos ser e aquilo que nós de fato somos. Então, quando Jesus chega a esse ponto, termina a sua parábola, ele faz uma nova pergunta para o doutor da lei. E a pergunta que ele faz, está registrado no versículo 35, quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Quem foi o próximo do irmão, daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? Eu queria que você percebesse aí que Jesus inverteu a pergunta. Ele inverteu a pergunta que havia sido feita a ele pelo doutor da lei. A pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? A palavra meu está em evidência aqui. Quem é o meu próximo? E Jesus devolve para ele a pergunta depois da parábola, dizendo: quem foi o próximo do necessitado? Não o meu próximo, mas o próximo dele. A diferença é grande. Porque o doutor, com a pergunta dele, ele queria limitar o alcance do amor ao próximo. Ele queria dizer algo mais ou menos assim: eu devo amar apenas as pessoas com quem eu tenho afinidade, apenas meus parentes, meus amigos, as pessoas que me interessam, ou as pessoas que não me atrapalham na vida. São essas pessoas que eu tenho que amar. Então, a pergunta dele tenta limitar o amor. Mas não se pode limitar o poder do amor. O amor não pode, ele não tem um limite
definido no qual nós podemos dizer, olha, já amamos o suficiente. Até aqui é minha obrigação, eu não preciso fazer nada além daqui. Eu já amei as pessoas necessárias de ser amadas e eu não preciso amar ninguém além. Eu amo a minha família, eu cuido muito bem da minha família, eu sou um bom amigo para os meus amigos, eu cuido das pessoas da igreja, eu cuido das pessoas da minha cidade e eu já faço então o suficiente. Qualquer pessoa fora desse círculo, eu já não tenho mais obrigação de amar. Não se pode fazer algo como isso. A pergunta, quem é o meu próximo, na verdade, nem deveria ter sido feita. Essa pergunta já é um pecado. Pois não pode se imaginar ou cogitar a ideia de que alguém, qualquer ser humano, possa ser deixado de fora do nosso amor, como indigno do nosso amor, como fora dos limites do nosso amor. Essa pessoa, eu amo esta e essa é esta, e aquela pessoa está fora, eu não preciso amá-la. Isso é inconcebível. Então, a pergunta correta, queridos, não é quem é o meu próximo. Não é essa a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta que deve ser feita é, eu sou próximo de quem? E a resposta para isso é que o nosso próximo são todos aqueles que necessitam de nós e que estão ao nosso alcance. Pegando carona com a conversa que eu tive com o Daniel, nós estávamos falando sobre ajudar as pessoas, mas temos o cuidado de quem nós ajudamos, que existem muitas pessoas maliciosas que abusam da generosidade das pessoas, do amor das pessoas para dar golpe ou para viver às custas das pessoas. Essas pessoas, de fato, não precisam de ajuda material, muito pelo contrário, eles estão precisando de uma ajuda espiritual acima de tudo. Eles precisam se arrepender dos pecados deles, né? Mas todas as pessoas que de fato necessitam e que de fato está ao nosso alcance, porque muitas pessoas não estão ao nosso alcance, porque sequer conhecemos e sabemos das suas necessidades, não é? Milhões, bilhões de pessoas no mundo necessitam de ajuda, mas nós somos limitados. Nós não podemos, nós não conseguimos alcançar essas pessoas, nós nem sequer sabemos que elas existem, mas existem muitas pessoas que estão ao nosso alcance, porque moram na nossa cidade, porque nós ficamos sabendo da notícia delas, mesmo que não moram na nossa cidade, né? Nós sabemos que está lá do outro lado do mundo, mas nós sabemos que elas estão lá, nós somos informados daquela necessidade. Então, todas as pessoas que necessitam de nós e que nós podemos ajudar é o nosso próximo. E olha que o que eu posso ajudar não é necessariamente aquilo que eu tenho para dar, mas eu posso ligar uma pessoa que precisa a outra pessoa que pode ajudar. Isso também é fazer ajudar ao próximo. Então, a pergunta do doutor da lei, ela limita as fronteiras do amor, né? Eu tenho obrigação de amar essas pessoas, e quando eu amo essas pessoas, eu digo, eu já amei o suficiente, mas Jesus diz, não, não é isso. Quando Jesus muda a pergunta, ele está dizendo, olha, você não tem que limitar o amor com a pergunta, quem é o meu próximo, quem está próximo de mim, mas você deve perguntar de quem eu tenho que ser próximo. É por isso que ele perguntou, quem foi o próximo? Quem foi o próximo do homem ferido? Tem um escritor chamado Franz Lenhardt, é mais ou menos assim o nome dele. Ou tem nada a ver com isso, que eu não sei falar inglês, mas é um cara estrangeiro. Ele escreveu assim, nós não podemos definir quem é o nosso próximo. Nós não podemos definir quem é o nosso próximo. Se a gente define quem é o nosso próximo, nós já pecamos. Vou repetir, nós não podemos definir quem é o nosso próximo, mas unicamente devemos ser um próximo. Está entendendo que isso é um estado do coração? É um coração que é aberto.
Quando eu pergunto quem é o meu próximo, eu fecho o meu coração para um grupo de pessoas que eu vou incluir. Mas quando a minha preocupação não é quem é o meu próximo, mas eu sou próximo de quem, eu estou em busca de pessoas que precisam da minha ajuda. Eu faço isso voluntariamente. Eu não preciso ser solicitado. Aí, no momento em que eu percebi a necessidade, eu já me ofereço. Eu não estou preocupado com os custos. Eu estou preocupado com aquilo que eu posso ser. Eu não estou preocupado se aquela pessoa fez por merecer estar naquela situação. Eu simplesmente sei que eu posso tirá-lo dali. Eu posso, pelo menos, ajudar ele a sair dali. Ou, pelo menos, eu posso dar força para ele na sua luta, porque às vezes nós não podemos, né? Alguém está com câncer, eu não consigo curar ninguém do câncer, mas eu posso estar ali, eu posso orar, eu posso ser parceiro dessa pessoa, eu posso ouvi-lo quando ele está simplesmente necessitado de desabafar e jogar para fora toda a dor da alma. Mas a questão é, eu sou próximo de quem? Então, o Franz, não sei quem, ele continua dizendo, não podemos afirmar com antecedência quem é o nosso próximo. Mas a proximidade e a necessidade o definirão. Então, eu não vou sair dizendo, esses e essas pessoas são o meu próximo. Eu não posso fazer isso com antecedência. É a própria necessidade. E a própria aproximação é que vai definir quem é. Ou eu serei próximo de quem. Então, ele termina. Portanto, preciso tornar-me próximo de qualquer pessoa que esteja em necessidade. Então, eu vou citar novamente, vou dizer novamente tudo que ele disse aqui, o texto completo. Nós não podemos definir quem é o nosso próximo, mas unicamente podemos ser um próximo. Não podemos afirmar com antecedência quem é o próximo, quem é o nosso próximo, mas a proximidade e a necessidade que o definirão. Portanto, preciso tornar-me próximo de qualquer pessoa que esteja em necessidade. E eu acrescentaria a essa citação o seguinte, mesmo que essa pessoa seja o nosso adversário, mesmo que seja o nosso inimigo, mesmo que seja aquela pessoa com quem nós não temos proximidade alguma. Quando Jesus faz essa pergunta, então, para o doutor da lei, quem foi o próximo daquele homem, mudando a pergunta, até parece que o judeu engasga ao responder, porque ele não é capaz de sequer citar a etnia do homem que ajudou. Ele diz, o próximo foi quem usou de misericórdia. O próximo foi quem usou de misericórdia. E aí Jesus, então, dá o golpe final, fechando na primeira pergunta. Porque quem é o meu próximo não foi a pergunta principal. Foi a pergunta secundária. A pergunta principal foi lá no começo. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus encerra fechando com a primeira pergunta e ele diz, então, ele fecha o diálogo com uma ordem. Vá e faça o mesmo. Pode parecer muito simples o que Jesus disse aqui, mas não é. Primeiro porque os dois verbos que Jesus usa aí, no original, é um imperativo presente, o que traz a ideia de uma continuidade, porque o presente no grego, ele não no grego tem verbos, tempos verbais que são pontileares, é como se fosse um ponto. O nome é pontilear, é uma coisa que aconteceu e pronto, você fez, crê no Senhor, entrega a sua vida, você entregou, pronto, você foi salvo, né? E tem outros verbos que dão o sentido de uma ação linear. E o verbo no presente grego traz uma ideia linear, de algo que está acontecendo sempre, que deve continuar acontecendo. Então, quando ele diz vá e faça o mesmo, faça isso constantemente, continuamente.
E quando ele diz o mesmo, faça o mesmo que o samaritano fez para o seu adversário constantemente. Chegue na altura deste amor, no nível deste amor, e faça isto para sempre, sem nunca interromper. Então, com poucas palavras, Jesus joga todo o peso da lei sobre os ombros daquele doutor da lei. É como que Jesus estivesse dizendo para ele assim: então, já que você ouviu essa parábola e sabe o que é a lei, então deixa eu dizer uma coisa: ame a todos indistintamente. Mesmo que essa pessoa seja o seu inimigo. Mesmo que essa pessoa tenha te prejudicado. Mesmo que existam abismos intransponíveis entre você e essa pessoa. Ame essa pessoa como se ela fosse você mesmo. Do mesmo jeito que você se ama, do mesmo jeito que você se importe, do mesmo jeito que você vê, enxerga as suas necessidades, enxerga a necessidade de todas essas pessoas, do mesmo jeito que você se compadece pela sua necessidade, se compadeça de todas as pessoas indistintamente, inclusive dos seus adversários. E ame essas pessoas de maneira prática. Cuide delas. E que não haja limite no seu amor e no seu cuidado. Por todas as pessoas que existem no mundo e que precisam de você, faça mais do que tudo que você possa fazer. Vá além do que você pode ir. Gaste além do que seria esperado que você gastasse. Abra mão de tudo que você tem que seja necessário para essa pessoa. Arrisque a sua vida por ela. Perca tudo que você precisar perder para ajudá-la. Por todas as pessoas. E faça isso constantemente. Em todas as oportunidades que você tiver. Ou que Deus colocar diante de você. Como perito da lei, queridos, aquele homem deveria saber que a lei exigia perfeição dele. E o tempo todo. Lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, diz assim: maldito o homem que não puser em prática as palavras da lei. E Tiago 2,10, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então o que Jesus está dizendo para ele faça aquilo que o samaritano fez com todas as pessoas que passarem pelo seu caminho e que estejam feridos. Não tenha limite para o seu amor, gaste tudo, entregue tudo, dê tudo, até a tua vida se for preciso. É como se Jesus estivesse perguntando para ele, então, você consegue cumprir isso? Você consegue cumprir perfeitamente isso? Porque você sabe, doutor, que a lei não exige de você nada menos que a perfeição. Você pode conseguir, num sonho utópico, conseguir cumprir toda a lei, mas quando você deixar de cumprir um ponto da lei, você já descumpriu toda ela. Então, mesmo que você fosse capaz de cumprir toda a lei e por todo o tempo, mas se em um tempo você deixar de cumprir um detalhe dela, você já seria culpado de toda ela. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de amar a Deus perfeitamente, com todo o teu coração, todo o entendimento, com tudo que há em você, sem nunca deixar de amá-lo plenamente. Você é capaz de amar o teu próximo como você ama você mesmo e fazer isso com todos aqueles que são próximos, que estão precisando, de quem você precisa ser próximo. Você é capaz de fazer isso o tempo todo. Você é capaz de fazer isso sem tropeçar. E eu te pergunto, meu irmão, você é capaz? Você é capaz de fazer isso sempre? Você é capaz de fazer isso sempre que alguém precisa? Você é capaz de fazer em qualquer
qualquer que seja a necessidade da pessoa que precisa de você, ou independente de quem seja essa pessoa, em qualquer tempo, nunca colocando um empecilho, nunca olhando para você em primeiro lugar, nunca falhando. Eu não consigo, nunca fiz. E eu tenho certeza que todos vocês também não. Essa é a sentença que Jesus nos dá. Nós não temos nenhuma esperança de ser salvos pela lei. Não há. A lei, ao invés de nos salvar, nos condena. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E em Romanos 7:10, Paulo continua dizendo: o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Não podemos. O só tentar já é pecado. Porque tudo o que fazemos para merecer, para alcançar a nossa salvação, nós o fazemos para condenação. Eu vou amar a Deus e com todo o meu coração, para que assim eu possa merecer a salvação, mas eu não o amo. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu vou me tornar próximo de todas as pessoas que necessitam de mim. Eu vou fazer isso para merecer a salvação, mas eu não consigo. E se você pegar todos os demais pontos da lei, honra pai e mãe, somente a Deus dará culto, lembro do meu dia para santificar, não furtarás, não adulterarás. Se a gente entender de fato o que significa toda a lei de Deus, nós vamos perceber que não é se a gente deixa de cumprir um tio. A gente, na verdade, deixa de cumprir toda ela. E o tempo todo. Nós nunca alcançamos. E eu preciso ser bastante enfático aqui. Todas essas doutrinas que aprisionam o ser humano num conjunto de regras e de ritos e de religiosismos para a salvação são heresias. São mentiras que não são bíblicas. E se não são bíblicas, são demoníacas. Toda doutrina que diz você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, você precisa fazer aquilo outro, senão você não vai ser salvo, senão você vai perder a salvação. É mentira bíblica, é mentira, é uma heresia, não é bíblico. Todo o peso que a sua alma assume como obrigação para conquistar o favor de Deus é humano e demoníaco. Ou é a nossa tendência humana de sermos nosso próprio autossalvador, porque a gente não consegue aceitar bem essa coisa de sermos salvos de graça, porque não conseguimos fazer? Ou é o diabo usando a nossa consciência para nos afastar da verdade e nos afastar de Deus? Então, diante dessa mensagem, aquele doutor da lei deveria estar humilhado. E nós também devemos estar humilhados. Essa mensagem, essa verdade tem que nos levar ao desespero. Tem que nos levar ao desamparo. Tem que nos levar à expressão, ai de mim, como Isaías teve quando viu a glória de Deus, o templo do Senhor. Ai de mim, eu vou morrer, eu vi o santo. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Se eu vi Deus, eu vou morrer. Porque eu não sou digno. Esta é a função da lei. É nos levar ao temor do inferno. É a primeira função da lei, melhor dizendo. Mas existe uma mensagem ainda mais profunda nessa parábola.
mais profunda que essa ainda. E a mensagem é que a maneira como o samaritano cuidou do viajante é a maneira que Deus ama os pecadores, que Deus nos ama. Na verdade, o amor de Deus é infinitamente mais profundo, mais maravilhoso, mais intenso, mais imenso que o do samaritano. Porque para ajudar aquele judeu ferido, que era o seu adversário, o samaritano sacrificou o seu tempo, sacrificou o seu dinheiro, sacrificou os seus recursos, mas Deus, para nos salvar, ele sacrificou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Pelos pecados daqueles que não são capazes de cumprir a lei. Pelos pecados daqueles que são sob condenação por causa da lei. Que estão sob maldição por causa da lei. Que estão condenados ao inferno porque não são capazes de cumprir sequer um tio da lei. Jesus Cristo é a encarnação viva do amor divino em toda a sua perfeição. Somente Jesus Cristo é. Ele não deu 2 denários pela nossa salvação, ele deu sua própria vida. Ele não derramou óleo e sangue, óleo e vinho, ele derramou seu próprio sangue. Ele não nos colocou sobre o lombo de um animal de carga. Ele nos colocou sobre seus próprios ombros. Ele não nos levou para a hospedaria, mas nos leva para a casa do Pai, onde existe cura. E voltará para nos buscar, para nos levar com Ele. Então, o que ninguém foi capaz de fazer, porque não somos capazes, Jesus Cristo fez por nós. Esta é a mensagem da parábola. Não foi aquilo que nós fazemos, é aquilo que Jesus Cristo fez. O trabalho foi todo dele e o benefício é nosso. Romanos 5, versículos 6 a 8, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém até tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Assim, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,10 diz: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. E o melhor de tudo é que Jesus fez tudo isso, não apenas para nos salvar da morte, não apenas para que vivêssemos, mas sim para que vivêssemos nele. Porque depois de salvos, ainda não temos condições de amar ao próximo como a nós mesmos. E muito menos a Deus acima de todas as coisas. Ele nos salvou para que continuemos vivendo nele. Ele nos fez filhos. E cuida de nós o tempo todo, em toda situação. E nos capacita todos os dias, pelo seu Espírito e pela sua palavra, para que dia após dia possamos crescer em santidade, a ponto de dia após dia, apesar de nunca alcançarmos essa perfeição, mas cada dia nos aproximamos de glória em glória, sendo transformado dia após dia, nunca perdendo de vista o nosso alvo, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E a única coisa que ele espera é que nós o amemos e que esse amor nos faça render diante dele, para vivermos em comunhão com ele. Se aquele doutor da lei, o texto termina não contando qual foi o resultado da conversa. Ele se quebrantou ou não? Não se sabe. O que nós sabemos é que se aquele perito da lei tivesse confessado seus pecados, ou tiver confessado seus pecados, e reconhecido a sua incapacidade, e reconhecido a salvação em Cristo,
clamado pelo perdão, Jesus teria oferecido para ele o amor verdadeiro em forma de graça, que daria para ele aquilo que a lei não foi capaz de dar. Porque se você olhar a trajetória de Jesus aqui na Terra, todos aqueles que se achegaram a Jesus, orgulhosos, cheios de soberba, argumentando sobre a lei, como, por exemplo, o perito da lei que nós vimos, o jovem rico, os fariseus, os saduceus, os escribas. A todos eles, Jesus os confrontou com a exigência da lei. Mas todos aqueles que chegaram a Jesus feridos e quebrantados, humilhados, clamando por perdão, como, por exemplo, o ladrão na cruz, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42, como, por exemplo, a mulher pecadora, que tinha o vaso de alabastro em suas mãos, provavelmente prostituta, a raça mais baixa na cultura, na sociedade judaica, lá em Lucas capítulo 7, versículo 37, a mulher samaritana junto ao poço, que havia tido 5 maridos e estava junto com uma que não era dela. Todas essas pessoas que não fizeram nada, a não ser pecar, mas chegaram a Jesus Cristo quebrantado, dizendo, eu não sou capaz de fazer, todas elas foram agraciadas com a vida eterna. Então, se você quer ver a vida eterna, então Jesus pode dizer para nós o mesmo que ele disse para aquele judeu. Vá e faça o mesmo. Faça o mesmo que o ladrão na cruz. Faça o mesmo que a mulher pecadora. Faça o mesmo que a mulher samaritana. Chegue a Jesus quebrantado, humilhado, reconhecendo que somente nele, somente pela graça dele, somente pelo amor dele, somente pela obra dele, somente pela justiça dele, que é atribuída àqueles que são injustos, é que nós podemos alcançar a salvação, ou sermos alcançados por ela. Então, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? A pergunta está errada. A pergunta certa é, Senhor, na verdade não seria uma pergunta. Na verdade, seria um clamor. Deus, me perdoe, me salve, porque eu não sou capaz de fazer nada pela minha salvação. Eu me arrependo no pó e na cinza. Sou miserável. Sou o mais vil de todos os pecadores. Se não for a tua graça, se não for o teu amor, se não for a tua misericórdia, eu sou o mais desventurado de todos os homens. Se não for a tua graça, o que me resta é terror. Se não for a tua graça, o que me resta é dor eterna. Se não for a tua graça, o que me resta é apenas condenação, fogo, enxofre, ranger de dentes. Que a mensagem do bom samaritano possa alcançar o nosso coração, principalmente naqueles dias em que ou o orgulho tomar conta do nosso coração, a ponto de acharmos que somos um pouco mais do que os outros, porque chegamos a um nível espiritual que merecemos a salvação, e também naqueles momentos em que duvidamos da salvação, nos achando pecadores demais para sermos salvos. Lembre sempre que não depende de nós o que fizemos e o que deixamos de fazer, mas apenas dele, aquilo que ele fez por nós. Amém? Falei sozinho hoje, porque hoje era o tempo de aplicar tudo e chegar à conclusão da nossa parábola. Alguém tem uma pergunta, algum comentário? Complementar? Se não temos, qual vai ser a próxima parábola? Bom, a próxima parábola vai ser a parábola da viúva e do juiz iníquo. Jesus conta essa parábola e a introdução de Lucas já é clara, dando para nós qual o motivo da parábola.
né? Jesus contou essa parábola com o objetivo da gente orar sempre e nunca deixar de orar, né? E persistir em oração. E como nós temos falado sobre o sofrimento e constantemente tem vindo a questão da oração em pauta, né? Então nós vamos aproveitar, eu falei, eu vou colocar essa parábola, porque a gente tem tempo para falar só sobre oração. Não vamos falar de mais nada do que oração. Apesar dessa parábola ter uma mensagem direta, né? De que ela trata? Ela fala sobre oração, sobre perseverança na oração. Mas ela é uma parábola meio complicada, não é? Porque fala de uma mulher viúva, de um juiz injusto, né? Deus é o juiz injusto, o que está acontecendo? Né? Ela tem uma dificuldadezinha para a gente ajeitar essa parábola, ela não é tão fácil assim, apesar de que a mensagem dela é direta. Então nós vamos falar da parábola e acrescentar mais algumas coisas sobre oração, né? Mesmo que não esteja diretamente tratado na parábola, mas a gente vai usar a parábola para falar sobre oração também, e sanar todas as dúvidas que a gente conseguir sanar a respeito desse tema, né? Principalmente aquilo que tem sido questionado, né? A oração pode mudar a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus não ia fazer, Ele passa a fazer se a gente ora, ou se a gente não orar, então Ele não vai fazer, né? São questões complicadas, né? E até a ideia da mulher que persistiu em oração até que o juiz atendesse, pode nos levar a acreditar que, então, se eu insistir muito pedindo qualquer coisa, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, vai chegar o dia que Deus me dá uma Ferrari, né? Eu quero ser o presidente dos Estados Unidos, vou orar todos os dias e Deus vai me dar a presidência, né? Parece que diz isso, mas não é. Né? Então, a gente vai ver essas coisas. Né? Então, estude em casa essa parábola, leia 1 milhão de vezes essa parábola. Se você tem comentários, pode olhar na internet também, comentários, bons comentários sobre essa parábola, né? Para a gente estudá-la e estudar também sobre oração. Ok? Vamos encerrar, então, com uma oração. Não esqueça de amanhã a palestra com o Rafael. Eu vou pedir para Lucélia, Luluzinha, orar e a gente... Oi, pastor. Oi. Que criança é essa, Luluzinha? Eu posso até sair aqui, quer ver? É a Miriam e a Laura, tudo junto. a Luluzinha vai orar para a gente encerrar o nosso estudo. Senhor, como somos gratos, Pai, por aprender mais da sua palavra, por aprender mais, Senhor, desse estudo tão perfeito e tão que acalentou nossos corações, nos deu um novo ânimo, Pai, e nos mostrou mais uma vez, Pai, que sem Ti nós não somos nada, Pai. Sem Ti, Pai, nós precisamos do Senhor a todo momento, Pai. Então, muito obrigada, Senhor, pela sua graça, pelo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai, mesmo nós não merecendo, Pai. O Senhor é perfeito, o Senhor é justo, Pai, o Senhor é soberano. Então, eu agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que participou desse estudo, seja em toda quarta-feira, ou mesmo assistindo depois, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que nós nunca venhamos desanimar, que nós sempre possamos buscar cada vez mais aprender da Tua palavra, Pai. Amém. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, povo. Amém. Boa noite para todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Tira da gravação, pastor. Tem a gravação, já estava